Quem nunca foi comprar um presunto fatiado, olhou pra embalagem e pensou assim: ixi, viu aquele líquido, tá estragado. Hoje eu vou descomplicar porque tem líquido na embalagem de presunto. Meu nome é Michele Rosa, eu sou engenheira de alimentos, consultora em alimentos, especialista em produto, processo e negócios. Aqui é conteúdo dos bons mesmo, então já começa curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal para receber meus conteúdos fresquinhos toda semana. É uma péssima apresentação aquele presunto nadando no líquido, né? Chega ali na gôndola do supermercado, tudo resfriadinho, bonitinho, vira a embalagem do presunto fatiado, aquele líquido na parte de baixo assim da embalagem. Nossa, dá um aspecto péssimo, assim, uma péssima apresentação, e a primeira atitude que eu tenho é de já procurar uma outra que não tenha líquido. O que eu já posso descomplicar aqui pra ti é que não necessariamente aquele presunto tá estragado, ele dá uma aparência péssima, assim, até que já tá estragado, mas não necessariamente. Agora, com certeza, esse líquido na embalagem já é um plim, sinal de alerta que algo não tá muito legal ali naquele produto. Então, bora lá rapidinho já começar a descomplicar, porque aqui Me Descomplica. Inclusive, tem outros vídeos muito legais aqui nessa playlist que tu não pode deixar de assistir. Então, depois que tu terminar esse, bora dar uma navegada na playlist Me Descomplica. E pra descomplicar, porque tem líquido na embalagem de presunto, eu preciso te contar um pouquinho de como é que acontece o processo de produção do presunto. Calma, não te preocupa porque não é nada complicado. Eu vou falar assim, ó, pontualmente algumas coisas que são importantes para tu entender como esse líquido sai de dentro do presunto. Para entender como sai, tu precisa entender como entra. Então, vou te falar assim, ó, alguns passos mais importantes, certo? Primeiro, para quem não sabe, o presunto é feito com carne suína. Então, é separado a carne suína e a salmoura. A salmoura é o quê? A água e todos os ingredientes que vão entrar para dentro da carne, entendeu? É água misturado com sal, com temperos, com alguns aditivos. Então faz uma salmoura que nem tu faz em casa também para temperar a carne, né? Às vezes faz uma salmoura, às vezes bota o tempero direto na carne. Lá na indústria a gente faz uma salmoura. Então dilui todos esses ingredientes em água por um processo, um equipamento que chama injetora, que tem umas agulhas. Então bota esse líquido para dentro da carne suína. É o processo onde a gente vai temperar, como se tu temperasse essa carne em casa. Imagina algo nesse sentido. Todo esse processo acontece com a temperatura muito controlada, temperatura bem geladinha, entendeu? É tudo muito controlado para o produto não estragar também, para melhor eficiência do processo, por diversos motivos. Então, os temperos vão para dentro da carne, depois ele é embalado, ele vai para tipo um forno, chama uma estufa, vai para dentro dessa estufa onde a carne é cozida, então o presunto é cozido. Tem alguns processos aí no meio do caminho, mas que não vale a pena eu entrar aqui no detalhe, porque aqui é Me Descomplica, né? Não é Me Complica, Me Descomplica. Então ele vai para dentro dessa estufa, depois ele sai, resfria, tirar dessa embalagem, aí ele vai ser fatiado bem fininho, que nem tu compra no supermercado, e ele vai para uma outra embalagem, que é aquela embalagem que já tá ali prontinha, né, penduradinha lá na gôndola do supermercado. Dessa embalagem ele vai para uma caixa, vai para uma estocagem, uma grande geladeira que tem lá dentro da indústria. Dessa geladeira ele vai dentro de um caminhão que também é refrigerado. Esse caminhão vai entregar lá no supermercado, que vai receber, vai estocar e depois vai botar na gôndola. Ufa, olha só quantas etapas, e eu simplifiquei aqui, acredite, eu simplifiquei aqui para tu entender melhor. Passa o nosso querido presunto fatiado. Muita coisa acontece com ele até ele chegar lá na gôndola do supermercado. E ainda mais, depois a Michele vai lá com seu carrinho, feliz e contente,
olha o presuntinho lá. Ah, esse tá bonito, não tem líquido, vou comprar. Aí a Michelle vai pra casa, chega em casa, bota na geladeira, Então tudo isso acontece com o queridinho presunto fatiado, certo? Então o que é importante aqui? Tu entender algumas etapas, entender como é que o tempero chega dentro da carne, entender que isso tudo é feito, toda a produção é feita numa temperatura bem controlada. São os pontos principais aí dessa explicação que eu fiz. Então agora tu já entendeu como é que o líquido entrou e agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que o líquido saiu quando tu encontra aquela gosminha dentro da embalagem quando tu vai no supermercado. Então, tem vários motivos pelos quais isso pode acontecer, esse líquido pode sair. Hoje, aqui no Me Descomplica, eu vou te falar de 2 possíveis motivos que causaram esse líquido sair de dentro da embalagem do presunto. Certo? O primeiro motivo é o seguinte, olha, vou começar explicando. Eu te expliquei ali no início do vídeo como que a salmoura entrou pra dentro da carne suína, né? Essa salmoura é a água com os temperos, com o sal, com os aditivos, com tudo que tem que estar ali dentro, né? Calculado lá pelo engenheiro de alimentos da indústria e que disse o seguinte, que vão ir esses ingredientes nessas quantidades, é a fórmula. Então, essa fórmula, ela é tipo assim, ó, tipo uma fórmula de remédio. Ela é muito específica, ela é muito detalhada. Não fórmula de remédio no sentido negativo, que é algo que é ruim ou que é químico, não. Mas pelo nível de detalhamento, tem que ser a quantidade exata, uma fórmula bem balanceada. Fórmula balanceada é o seguinte, ó, pensa numa gangorra. Se a balança não tá boa, ela cai, né? Se tem um lado mais pesado, ela fica assim. Se os dois lados estão equilibrados, a gangorra fica assim. Agora, se pesou mais pra cá, a gangorra fica assim. Isso é uma fórmula bem balanceada, ela tem que estar equilibrada, todos os ingredientes ali na sua quantidade correta. Então, se essa fórmula não tá bem balanceada, é possível que isso sim esteja causando aquela exudação. Nossa, que palavra difícil, não é a palavra pra Me Descomplica. Pode estar causando aquele líquido sair de dentro do presunto e ficar acumulado ali na embalagem. Esse é um possível motivo. O outro possível motivo, o segundo possível motivo, lembra que eu te falei que toda a produção do presunto era feita numa temperatura muito controlada, porque é uma produção muito longa, muito sensível, com várias etapas no processo. Eu falei isso, né? Então, essa temperatura, ela deve ser controlada desde a indústria até chegar no supermercado, até chegar na minha casa. Eu dei o exemplo, eu indo no supermercado comprando presunto, né? Até a minha casa, tua casa, a casa do consumidor. Então pensa, lá da indústria até a casa da Michelle, a casa do consumidor, a casa da audiência do Me Descomplica, certo? Só que isso a gente sabe que não acontece, né? Tu traz a embalagem de presunto em temperatura de geladeira para dentro da tua casa, dentro do teu carro, tu mantém a temperatura de geladeira o produto, né? No caminho do carro até a tua casa. Às vezes tu pode pegar um ônibus, sai do trabalho, vai no supermercado, pega um ônibus pra ir pra casa, demora, deu engarrafamento, ficou na temperatura de refrigeração? Não ficou, né? Inclusive eu lembrei de uma coisa, quando eu fui pro Japão, fui fazer um curso no Japão e, nossa, fiquei lá algumas semanas e foi incrível conhecer a cultura e, obviamente, eu ia muito ao supermercado pra ver inovação, embalagem, as embalagens no Japão são muito inovadoras. E eu ia no supermercado todos os dias, cada vez eu ia num supermercado novo, obviamente. E a primeira vez que eu vi isso, eu achei assim, ó, nossa, que coisa incrível. Eu tava no supermercado e aí embalando ali as minhas compras, tinha uma pessoa ali pra embalar e aí tinha alguns itens de geladeira, alguns itens perecíveis e daqui a pouco o rapaz que tava embalando, ele parou e saiu. Daí eu fiquei assim, meio assim, tá, mas ele vai continuar? Eu tenho que embalar? Quem é que vai embalar? Sou eu? É ele? Só me avisa se eu tenho que fazer alguma coisa. Daqui a pouco volta ele com um saquinho de gelo seco amarrado, botou o saquinho de gelo seco amarrado dentro de uma sacola e botou os meus itens de geladeira dentro e amarrou pra ficar geladinho até eu chegar no hotel.
sem custo, sem nada. Aí é que eu me dei conta que tinha uma máquina de gelo seco na frente de caixa. Frente de caixa é aquele espaço quando tu tá saindo do supermercado, tu tá ali no caixa pagando e tem aquele espaço ali na frente, né, do caixa, que chama frente de caixa. Então ali no frente de caixa tinha uma máquina de gelo seco onde eles iam ali com um saquinho para poder colocar dentro da sacola dos itens perecíveis. Segura essa, Brasil! Segura essa! Incrível, incrível. Aí sim, se eu tivesse comprando meu presunto fatiado lá no Japão, o caminho do supermercado, mesmo eu pegando o ônibus até a minha casa, o produto ia chegar geladinho, né? Se liga! Mas vamos lá, vamos continuar. Então pensa comigo, voltando lá, saindo do Japão, voltando pro Brasil, pra nossa realidade, o presunto que lá da indústria para chegar aqui na geladeira da casa da Michelle, ele precisa estar na temperatura controlada. Só que isso não acontece, a gente sabe, já falamos sobre isso. Então o que acontece? Tem uma expressão muito utilizada pelos profissionais aí da área de alimentos que é quebra na cadeia de frio. O que é quebra na cadeia de frio? É quando a temperatura varia, tipo o eletrocardiograma, varia. Então, tá lá, o presunto ele tem que estar em temperatura de refrigeração, de 4 a 6 graus, por aí. Então pensa comigo, se a temperatura subir de 4 para 8 para 10, voltou para 6, foi para 12, voltou para 4, subiu para 6, teve uma quebra na cadeia de frio, aquela cadeia, aquela temperatura que devia ser homogênea, ela tá variando. Então tá acontecendo uma quebra na cadeia de frio. E isso faz com que o produto que tá ali, ele sofra. Ele é colocado em situações de desafio, intempéries. É a mesma coisa que tu sair, né, num dia na rua com uma ventania, uma chuvarada. Nossa, tu vai ficar cansado, todo molhado, tu vai ficar talvez machucado, voou um galho, te machucou, raspou o corpo. É mesmo mais ou menos isso que passa na minha cabeça quando eu penso que o produto tá passando por todo esse estresse. E aí, aquele processo que foi tão bem feitinho, que foi tão desenhado, que ele foi tão controlado, ele não consegue mais garantir as mesmas características sensoriais, técnicas de qualidade de produto que ele foi desenhado para. Por quê? Porque teve uma quebra na cadeia de frio. Esse segundo motivo é um dos principais motivos disparados pelo qual tem líquido na embalagem de presunto. É essa quebra na cadeia de frio. Então eu contei toda essa história para chegar nesse momento da quebra na cadeia de frio. Então, quando solta esse líquido, não necessariamente quer dizer que o produto está estragado, mas é um sinal. Porque esse líquido, o produto já não tá como ele deveria estar. Essa quantidade de líquido por fora pode, né, provocar uma aceleração do desenvolvimento microbiano, os micro-organismos pode começar a melar, dar cheiro e ele pode sim estragar antes do final do prazo de validade que tá na embalagem. Por isso que é muito importante ter cuidado para isso. Como eu falei, tem vários motivos que podem ocasionar a presença daquele líquido na embalagem de presunto. Eu não gosto, eu tenho certeza que tu não gosta também. Mas esses foram dois que eu trouxe aqui para descomplicar o líquido na embalagem de presunto. Se tu tem mais curiosidades, mais dúvidas, quer que eu descomplique? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar descomplicar produto, processo e negócios em alimentos. E não sai daí sem curtir esse vídeo, se inscrever no canal, encaminha esse vídeo para outros empreendedores, profissionais, curiosos, espalha por aí e segue todas as minhas redes sociais.